É isso, voltamos aqui ao vivo agora com o podcast da Let's Open dentro do FinTouch, carinhosamente apelidado de Palco Mundo, porque as melhores estrelas estão vindo aqui bater um papo com a gente. Eu sou o Gabriel Pereira, criador da Let's Open, ali nosso podcast voltado para falar do mundo Open, e dessa vez a gente vai falar de outros assuntos, e aí para debater esse tema aqui de investimento, estou trazendo o Danilo da Finsiders. Muito obrigado por estar presente aqui, Danilo. Valeu, Gabriel. Prazer é todo meu aí. Bom a gente estar no podcast de novo. Boa. E agora a gente vai conversar também com o Rodrigo Carneiro, que é, enfim, CEO fundador da S1000 Investimentos, está aqui dentro dessa área de investimento que vai dar uma aula aqui pra gente hoje. Aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Boa, boa. Eu gosto de começar sempre perguntando sobre as pessoas. O Danilo já passou por isso, eu fiz a pergunta difícil para ele. Eu falei assim, cara, me conta quem que é o Rodrigo sem falar de trabalho. Boa pergunta. Rodrigo é um sonhador, um pai de 2 crianças, né? Uma pessoa que gosta de inventar coisas, gosta de novidade, sempre gostou. É uma pessoa que gosta de estudar e de inovar. Acho que fazendo um resumo é esse. Gosto de esporte. Acho que esporte, assim, ter uma vida equilibrada faz parte aí do sucesso de todo mundo, né? Tanto a parte mental, mas a parte de esporte também, de se cuidar, eu acho que é muito importante. E o que eu puder ajudar e contribuir para o mundo, para democratizar acesso, investimento, a gente ter um mundo melhor e puder deixar esse legado, é algo que eu me identifico e faz parte de mim. Legal, legal. E Danilão, conta aí pra gente aí, cara. Acho que a história da S1000 é muito mais interessante, mas enfim, eu sou o Danilo, sou jornalista, né, de formação. É difícil a gente se definir sem falar da profissão, né? Enfim, sou jornalista, trabalho na área há mais de 10 anos, sou empreendedor há 2 anos, lancei o Finsiders, que para quem não conhece é um portal que cobre fintechs. Começou como newsletter e eu lancei o portal em outubro de 2020. Vai fazer 2 anos aí, daqui 2 semanas. Boa, boa. E é isso, a gente Vai rolar um evento? Não, o evento vai ser comemorar e a gente está passando de 50 mil page views agora esse mês. Cara, que então, maneiro. Está crescendo bastante, parabéns. Audiência qualificada e cobrindo aí tudo que está acontecendo de mais relevante no setor. Boa, boa. E vamos aproveitar então que o Rodrigo está aqui, investigar algumas coisas. Rodrigo, eu quando fui ler, falei, cara, o pessoal tá falando de crowdfunding e tudo mais. Eu queria assim, para quem não tá no mercado, quando é que esse negócio saiu de projeto simples lá do Kickstarter, de alguém que tinha uma ideia em casa e o pessoal queria botar isso de pé, para virar uma oportunidade de você investir numa startup e de repente você, cara, transformar a tua vida porque você entrou num investimento bacana desse, cara? A gente deve muito a essas plataformas aí como Kickstarter, que você mencionou, Kickstarter, Indiegogo, aqui no Brasil, Catarse, Kikante, Benfeitoria, etc. Cara, a Catarse me fez, os caras não sabem disso, mas eles me fizeram vir para São Paulo por conta deles. Oh, que incrível. Porque em 2011, se não me engano, ou 12, eu fui numa palestra, sou do Rio, de Volta Redonda, eu estava aqui em São Paulo, e eles estavam fazendo uma palestra falando que eles tinham largado a GV para tocar a Catarse. Eu falei, cara, que louco esse negócio. Preciso estudar com a galera assim. Aí eu resolvi vir para São Paulo. Preciso largar tudo e mudar minha vida. Exato, cara, por conta deles. Cara. Acho que foi um início ali, gente. Foi no começo da década, né? 2010, 11, 12 ali. Foi muito forte, né? A Kickstarter bombou com um gadget que era uma espécie de você transformava um relógio digital, né? Um smartwatch, que era o Pebble. Né? Depois foi até vendido e tal. Então foi um projeto incrível, isso chamou a atenção do mundo inteiro. E eu acredito que o que fez, né, mudar de um crowdfunding, que é de doação, né, esse tipo, ou de incentivo, né, ou de recompensa, né, que é tudo isso que a gente está falando aqui, essas primeiras plataformas, para o crowdfunding de investimento, acho que foi o próprio amadurecimento das fintechs e da regulação. Né? Então, primeiro a gente precisava ter um arcabouço regulatório para poder transformar isso em investimento. Porque as primeiras, não sei se vocês se lembram dessa época, a fase transitória, né, dessa doação para algo que pudesse ser rentável para quem apoiasse, começou com shows.
sei se vocês lembram, lá atrás, o que eles faziam? Pegava bandas de nicho, né? Muita banda de rock, eletrônico e tal, que é assim, não era estourada, mas tinha um público fiel. Então, não, quanto custa o cachê dessa banda? Sei lá, $20 mil, né? $30 mil e tal. Beleza. Fazia um crowdfunding, uma vaquinha, né? E aí depois, se desse certo, se conseguisse vender, né, ter bilheteria, dividia o lucro daquela bilheteria ou o prejuízo. Sim. Então era pra dor e pro amor. Eu acho que tinha até pra fazer álbum, tinha vários projetos. Né? Álbum também você podia dividir, né? E até hoje, né? Assim, recentemente eu comprei um livro que eu ganhei o livro como recompensa, porque ele só foi viabilizado por conta da campanha do financiamento coletivo. Mas aí, nesses casos, a gente está falando de só ter o lado positivo, né? Não tem o ônus se der errado, né? Isso. Nesse caso, essas campanhas, elas visavam dar lucro, né? Trazer a banda. Não, vamos vender bilheteria, a gente trouxe por $20 mil, a gente vai fazer $100 mil de bilheteria. E aí dividia esse resultado entre as pessoas que apoiaram. A CVM, na época, começou a fechar esses sites. Que falou, peraí, isso aí se enquadra ali numa categoria de valor mobiliário, ou seja, é um ativo, é um investimento no final do dia, né? Apesar de ser uma banda e tudo mais, se você está falando em ter lucro, né, ou prejuízo, ter um variável que não depende do seu esforço, depende do esforço de terceiros, isso é um valor mobiliário, tecnicamente falando. E aí foi quando a gente olhou e falou, não, então vamos conversar com a CVM, né, em grupo, e vamos formalizar esse mercado, né? E a CVM nos recebeu super bem, né? Falou, a gente quer fazer isso, a gente quer trazer crowdfunding de investimentos para o Brasil. Isso era em que época, mais ou menos? Isso era fortemente 14 e 15. Né? Começou em 13, mas muito mais ativo, 14 e 15. Na época a CVM ela falou o seguinte, isso é parecido com condotéis, que era uma outra regulação que tinha para você pegar um hotel, né, sim. E dividir em fração. E ela tinha uma regulação específica para isso. Ela tem, né, uma regulação específica para isso. Falou, pega a regulação de condotel, estuda, pega a regulação de mercado de capitais de IPO, estuda, depois vem aqui conversar. Foi essa a dica que ela deu pra gente, né? Então foi bem legal. A partir daí, em 2017, corta, né? 2017 ela foi lá e publicou essa regra. Aí o mercado, né, tem uma base regulatória. Eu brinco que foi a época que nós saímos da informalidade ali, passamos de ser um camelô e entramos para dentro do shopping, né? Ou saímos da Série B para a Série A. Antes da regulação, não sei se essa pergunta já te fiz, mas como que as plataformas que existiam ali, vocês, a Brota, né, que depois virou Cria, como que vocês faziam antes da regulação? A CVM nessa mesma época falou, olha, nós estamos preparando aqui uma regulação para vocês, mas neste meio tempo vocês podem operar. Como? Pega a mesma regra que era a CVM 400, que era a mesma regra de IPO, e você vai... Só que ela pegou, ela nos deu o caminho das pedras. Ela falou, você vai pedir isso, assim, assim, assado. Essa dispensa, legal. O caminho é esse. Então isso legal. Foi muito legal, que ela deu o caminho. Mas mesmo assim, era uma regulação pesada. Tinha que seguir um rito, né? Então demorava uns 3, 4 meses para conseguir aprovar uma captação. Então imagina, chegar numa startup ali bombada e tal... legal, 4 meses ela pode ter encerrado. 4 meses, tava sem dinheiro. Para uma startup é 1 ano. Né, falando. Então já está sem dinheiro, já encerrou, já captou, já pivotou, é outra coisa, né? Então a gente fazia via CVM 400, as primeiras ofertas que nós fazíamos, Brota na época e tal, foi via CVM 400. Legal. E aí, nesse momento, acho que a SMU Investimentos, ela foi criada, não tem muito tempo, né? Não, ela foi criada em 2013, tá? CNPJ. Lá atrás, quando nós quisemos realmente formalizar o nosso negócio, ela foi criada em 2013, a Start Me Up. Em 2015 nós fizemos nossa primeira captação. Nós lançamos a nossa plataforma via CVM 400, essa que eu acabei de falar. E a primeira captação fomos nós mesmos, então fizemos um auto crowdfunding, né? A gente falou, vamos testar do nosso próprio produto aqui. Bom. A gente sempre tem essa premissa e vamos fazer agora isso também no mercado secundário, né? Na nossa bolsa. Mas eu digo que em 2018 ela praticamente renasceu novamente. Por quê? Porque aí entrou a nova regra, essa CVM 588. Aí praticamente ela mudou de nome, virou SMU Investimentos.
E a gente passou, aí eu falei, deixamos de ser um camelô e passamos para entrar entramos dentro do shopping. Então ela tem praticamente 2 datas de nascimento. 2013 a 2018 foi uma época de projetos, né, de tentativas, de conversas. Até falam assim, pô, vocês mandaram muito bem, porque não é que vocês empreenderam. Vocês tiveram que primeiro criar a regra para vocês conseguirem empreender. Primeiro a inovação, aí depois veio a regulação. Exato. Vocês não conseguiam lançar o negócio logo de cara. Então vocês foram lá e criaram a regra num órgão público para vocês poderem empreender. Falei, pô, isso é bem, bem foda. E você falou que vocês começaram, o primeiro investimento foram vocês mesmos, né? E pelo que eu estava lendo, parece que é um posicionamento de vocês, isso de seja sócio da SMU. É tipo um syndicate, a pessoa entra junto para investir com vocês? Sim. Como funciona? É exatamente isso. A gente quer trazer nossos investidores que investem nas startups que estão ali na plataforma também para a SMU, né? Que eles gostam de nós. Então isso fortalece muito a nossa marca. E, querendo ou não, a gente fez isso até antes, por exemplo, do Nubank. O Nubank fez lá o seu IPO, o que ele fez? Distribuiu um pedacinho de cotas para cada um de seus clientes gratuitamente. Para quê? Para criar marca, né? Para fortalecer a sua campanha. Gera uma sensação de pertencimento, né? Exatamente. A gente fala que você fortalece os brand lovers. Então, a gente sempre quis trazer, né, o investidor que investiu ali na Pink Farms, na Dr. Cannabis, na Super Opa e tal, também para ser investidor da SMU. Legal, legal. E como é que, pensando assim do ponto de vista agora do lado da startup, né, da fintech que entrou ali, você é um fundo de VC. Sei lá, para ele, assim, o que muda para ele nesse dinheiro que ele recebe? Como é que essa galera coordena a governança, muda a governança? Quem que é o board dele? Como é que... Essa é uma boa pergunta, né? A gestão de cap table, né? Sim. Você quer a verdade ou você quer role? Aqui é o backstage, aqui é pra gente falar, tá só entre nós aqui. Nada mais do que a verdade. Então eu vou falar que no começo era bem ruim, sendo bem sincero. Assim, no começo, hoje está excelente, mesmo nível de um VC ou até melhor. Mas no começo, ali 2016, por ali, 2015... O que acontecia? Vários investidores acabavam se tornando sócios diretamente de uma limitada. Tá? Isso era horrível. Então, nós nascemos assim, nós fizemos isso. Então, se o investidor quisesse converter o seu título na empresa, se tornar sócio mesmo, você ia ter vários sócios numa limitada. Para quem conhece de direito empresarial e tal, isso é muito ruim, né? Você ter vários sócios numa limitada, né? Para qualquer tomada de decisão mais importante, você vai precisar da assinatura de quase todo mundo. Ou em algumas decisões... Se for abrir uma conta no banco, já ferrou, mano. Pois é. Pô, quer encerrar a empresa, todo mundo tem que assinar, né? Então, isso era muito ruim. O que nós fizemos? Aí começou, foi daí que veio, né? Muita gente fala, Venture Capital não gosta, fundo de VC não gosta de crowdfunding. Vem daí, veio dessa época, né? Nós erramos, eu assumo, nós erramos. Todas as plataformas erraram nessa época. O que nós fizemos? Conversamos com o VC, porque isso é uma maratona. Então, eu estava fazendo ali o aquecimento, né? O meu papel era fazer o aquecimento os primeiros 1 quilômetro, a largada. Nosso papel era fazer praticamente a largada da startup. E depois ela tinha que pegar esse bastão ou pegar uma água no meio do caminho com o Venture Capital. Não era mais comigo, ele já estava grande o suficiente para captar com a gente. Então foi o Venture Capital. O que você precisa que essa startup... Como é que você quer que essa startup chegue? Nível de governança, nível de valuation... Né? Quais setores, né? Como é que você quer receber a startup para você dar mais água para ela? Porque não adiantava a gente pegar uma startup e depois ela não acabar a jornada dela ali, ela só conseguir correr 5 km e tinha mais 38 pela frente, né? Até 37. Não era isso. Então a gente conversou com os VCs e falou, não, então vamos organizar a primeira coisa, governança, né? Cap table. Nós criamos os sindicatos de investimento, foi o que você falou, o syndicate, que Club Deals, ou seja, um agrupamento num veículo de investimento. Então, hoje, quando você olha no cap table de uma startup, só aparece a SMU. Nós coordenamos todos os investidores. O único CNPJ que está lá é a SMU e a gente decide por eles, porque a gente também investe. Nós somos o líder desse sindicato. Legal. Isso facilita, né? Você falou dos VCs, isso facilita as captações seguintes, né? Na hora de ajustar o cap table, Sim. Hoje um VC me enxerga como um outro VC.
Então, não, peraí, se a startup passou pela SMU, eu olho o cap table dela hoje, é como se tivesse um outro VC ali. Legal. Né? Não mais centenas de investidores, né? O que era terrível. E aí, por exemplo, nesse caso, você atua como VC, então você tem sua área de research ali, que vai, enfim, fazer toda a avaliação. Você tem as teses que vocês investem. Isso. A SMU ela tem uma tese de investimento, né, porque ela investe em todas as captações que nós colocamos lá no ar, então ela tem uma tese específica. Então, às vezes, uma startup pode ser negada e ela pode ser excelente, ela simplesmente está fora da tese. Por exemplo, até 2021, qualquer coisa de cripto estava fora da nossa tese. Simplesmente porque a gente não entendia o suficiente. E a gente perdeu muito dinheiro por conta disso. Teve startup que se tentou captar com a gente, nós negamos por conta disso, passaram 3 meses, eu encontrei o cara no bar, o cara falou, vendi minha startup 10 vezes mais, você perdeu. Eu perdi. Você tá certo, eu perdi. Tava agora fora tá na tese? Agora tá na tese também. Entrou tem o Diego Pérez ali, né? Um cara que entende uma coisa ou outra sobre cripto. Legal. Então a gente se sentiu um pouco mais confiante. E tem gente que procura vocês para pegar essa estrutura meio que as a service, porque uma coisa que eu vejo lá fora e que acontece, por exemplo, eu acompanho muito esse ramo de produção de conteúdo. E você tem vários caras, sei lá, tem um cara que chama Peck, que ele tem uma newsletter que chama Not Boring. E o cara, ele faz isso assim, ele cria conteúdo, ele avalia startups, ele investe com o dinheiro dele e ele criou o próprio syndicate dele. Então todos os leitores procuram ele para entrar com ele no investimento. E eu imagino que ele não tem essa estrutura por trás para fazer e etc. Então ele acaba procurando o apoio de alguém para conseguir fazer isso. Mas eu estou começando a ver que tem outros caras que assim, o cara manja muito de Web3. Então se criando vários syndicates por comunidades e que talvez vão estar fora da tua tese. Sim. Esse cara consegue de alguma maneira se alavancar na estrutura que vocês têm? Vocês já pensaram sobre isso? Não sei. Sim, acho que agora é uma das fases que nós estamos, né? A SMU hoje, ela criou 2 novas empresas que estão embaixo dela, tá? Uma é a Carreira Capital, que é a que eu estou liderando, que é um fundo de Venture Capital e está criando produtos para investidores de alta renda e investidores institucionais, tá? E aí ela tem essa liberdade, por exemplo, de criar um produto como você mencionou aqui agora. Né? Ainda não lançamos, mas estaria embaixo desse chapéu. E a Star, que é a nossa plataforma de mercado de startups, né? Aprovada no Sandbox, tecnologia NASA e tudo mais. Mas o que você falou é verdade. Normalmente esse papel ele acaba sendo do líder. Né? Então o líder cria o seu sindicato, o líder cria a sua tese de investimento e aí ele lidera sindicatos e aí os outros investidores vêm porque acreditam, gostam e seguem aquele sindicato. Nos Estados Unidos, uma plataforma que faz isso muito bem é a AngelList. Na AngelList você consegue entrar lá e criar seu próprio sindicato. Qualquer um de nós. Pagando ali, acho que está custando 15 a 20 mil dólares. Você consegue ter um rolling fund ou um sindicato lá dentro. Né? O que é bem bacana. E eles ajudam a captar, inclusive. Né? Ajudam a captar na rede deles. Aqui no Brasil, um as a service ou white label é algo que não funciona, tá? Por questões regulatórias mesmo. A CVM ela não deixa eu pegar o meu sistema, tirar o logo da SMU e colocar aqui Let's Open. Ela não deixa fazer isso, tá? Mas eu poderia ter lá dentro o sindicato da Let's Open. Justo. E aí... Que imagino que é o caminho que o pessoal deva estar seguindo lá fora, talvez. Sim. Mas esse é um ponto, vou pegar esse ponto que vocês falaram, assim, de as a service. Eu acho que a própria regulação e as tecnologias, né, que foram avançando, elas permitiram a criação de novos perfis de plataformas, né? Começou com startups e aí a gente foi vendo outros tipos de plataformas de crowdfunding, né? Como que você vê isso, assim? O mercado amadureceu, está mais diversificado? Por que isso está acontecendo também, né? Essa segmentação maior? Muito boa, Danilo. E obrigado por ter feito essa pergunta, que acho que pouca gente percebe isso, mas a regra de crowdfunding no Brasil, ela não é de equity, ela não é para startup, ela é muito mais ampla do que isso. Então ela pode ser muito mais aproveitada. Então
Então, como nós temos hoje... Até é definido como crowdfunding de investimento, crowdfunding, né? Isso é uma conversa que a gente teve uma vez. Por isso que a CVM chamou de crowdfunding de investimento. Não está equity crowdfunding. Por quê? Pode ter dívida, né? Pode ter qualquer variação, qualquer valor mobiliário, token. Pode ter projeto de prédio, imobiliário, né? Pode ter um imóvel, pode ter energia solar, pode ser o seu podcast, pode ser um livro, desde que dê receitas, né, futuras de alguma forma, e aí pode ser receitas variáveis, como é, por exemplo, um equity, né? Você não sabe quanto vai ganhar, você não tem limite máximo, mas você vai ganhar algum valor se der certo, ou pode perder. Mas pode ser algo específico, olha, eu vou fazer aqui esse projeto e eu vou captar aqui, sei lá, 5 milhões de reais e vou devolver 15, não mais que 15, dessa forma, com X parcelas de tanto. Pode ser também, isso Legal. Também é crowdfunding de investimento. Legal. Então eu vejo de uma forma super positiva, com amadurecimento, como você mesmo falou. O pessoal está explorando mais a regulação, que ela foi feita para isso. Legal. E como é que, por exemplo, como é que eu faço? Eu quero ir com a Let's Open lá, quero levantar um dinheiro. Como é que eu faço, cara? Aí agora é com o Diego Pérez. Porque nessa separação, o que nós fizemos? Né? Eu peguei um pouquinho numa das nossas reuniões de brainstorm e tal, de planejamento estratégico. Não sei se vocês lembram do vídeo de lançamento do iPhone. O Steve Jobs, ele pegava um telefone, sim, aí ele pegava o relógio, iPod, a calculadora e um computador. Né? Ele pegava, ele falava assim, iPod, a telephone and a computer. Aí ele ficou repetindo, iPod, a telephone, an iPod, then the iPhone. Né? Então ele fez isso. Quando eu mostrei esse vídeo, né, para os meus 2 sócios fundadores aqui, o Diego e o Pedro. Eu falei, vamos fazer o contrário, vamos fazer um unbundle, vamos separar, né? Por quê? Nós trabalhamos com startups, nós estamos no mercado de tecnologia, nós estamos no mercado financeiro. Eu falei, olha para nós três. Somos nós três, né? Estava o Pedro, que é o nosso CTO, super especialista em tecnologia, o Diego, super especialista em startup, e eu que vim do mercado financeiro. Eu falei, nós estamos juntos aqui na SMU. Vamos abrir isso, né? Vamos abrir isso. Então, o Diego ficou especializado na plataforma de crowdfunding, tá? Então, qualquer captação, qualquer um, Let's Open, ou qualquer um que estiver ouvindo a gente, só entrar em smu.com.vc, vai estar lá, quero captar, entra lá. É importante passar por esse processo, tá? De preenchimento lá pra gente, realmente é importante. Quantas startups vocês analisam normalmente por ano? Aproximadamente 500. Caraca, mano. Mas, por exemplo... tá concorrido, hein, Gabriel? Mas eu fico pensando assim... Nenhuma de podcast tentou. Olha aí. Tem a gente pode juntar e fazer de conteúdo. Exato, a gente faz uma de mídia. Nenhuma tentou, hein, nesse mercado. Mas te perguntar assim, que eu fico, por exemplo... Quando ele monta, ele vai te contar, né? Abrir o teu plano da empresa inteira. E geralmente, quando você vai fazer isso, no mundo tradicional... Você faz a porta fechada ali com o VC, né? Uhum. Você não espera que aquele teu deck vai ficar exposto. Tipo assim, como é que você fala da empresa para atrair o público, mas também não mostra tudo, que talvez você não queira falar 100% tudo, e vai ficar lá no site, lá em vista na Let's Open, sabe? Uhum. É uma questão de maturidade, assim. Você pega, por exemplo, uma empresa na bolsa, fez o IPO, tá lá, tá aberto. Sim. Né? A governança está lá, os dados estão lá e... Talvez isso até seja bom, né? Assim, o fato de abrir, né? Porque se a empresa quiser de fato ter sucesso, talvez o caminho seja abrir capital na bolsa depois. Então ela já vai, de certa forma, se preparando para a transparência, talvez. Sim, a gente acredita muito na execução, né? Muita gente chega, eu tenho uma ideia, mas eu não posso te contar. Eu falei, beleza. Valeu, tchau. Pode me contar. Não, se você não assinar um NDA, eu falei, cara, eu recebo 500 startups por ano, cara. Não tem como eu assinar um NDA. Eu não tenho nem tempo para executar o que eu quero, imagina a ideia dos outros. A gente acredita muito em execução, em time, né? Então é isso que vai fazer a diferença. Não adianta colocar aqui um plano maravilhoso no papel e vai faltar execução. Mas, claro, há exceções. Por exemplo, uma empresa que vai fazer um projeto voltado para franquia, né? Esteja dentro da sua estratégia. Às vezes, abrir determinados números pode enfraquecê-la muito numa negociação. Aí não é nem o problema, nem da captação. Na negociação que ela vai ter com o seu fornecedor, com o seu cliente, né? Se alguém souber qual que é a margem de contribuição, o cara vai espremer. Pô, você está ganhando muito em cima de mim, né? E tal.
Então, às vezes, nessa situação, algumas informações podem sim serem omitidas, tá? Para o grande público, e o público sabe disso. Ele sabe que é para o bem da empresa. Numa determinada captação, algumas informações podem realmente ficarem omitidas por conta disso. Ela pode, se abrir aquele número, pode ser muito ruim para a empresa, e aí ruim para o investidor por consequência, tá? Mas para a SMU, tranquilo, enquanto você está nessa fase de análise, de preparação, putz, não sai daqui. Para isso a gente assina NDA, não tem problema nenhum. Sim. Agora, depois, o que escolheu, o que foi para o ar, putz, você tem que se vender da melhor forma possível. Sim. Né? E os investidores têm que ter a confiança de que você vai executar. Mas ele só vai para o ar depois de ter recebido o carimbo da SMU? Sim. Não, a partir do momento que você faz a inscrição, esquece, sua informação não é público ainda. Sim, né? Sim. Entra só para análise da SMU, aí nós temos todas as regras ali de seguir, LGPD e tudo mais, normal. Uhum. Ela só vai se tornar pública, depois está tudo fechadinho, bonitinho, foi aprovado, aí sim se torna pública. E assim, não tem nada que você não vai... A gente não inventa nenhuma informação, nenhum dado, né? Então vem tudo de você. Sim. Se você não passar, eu posso pedir 10 vezes, você pode falar não 10 vezes. E aí é uma decisão nossa, falar, não, vamos seguir ou não. Né? Então, se você justificar que é uma informação sensível, tudo bem, a gente entende. E se não aparecer gente suficiente, né? O caso... Pô, tá só SMU, e aí, o que você faz? Aí é uma situação triste de falha. Mas aí você já teve caso que você não consegue captar, só né? você? Não, aí o que acontece? Uma oferta de crowdfunding, ela é considerada sucesso quando ela atinge pelo menos 66% da meta estabelecida, né? Independentemente do valor? Independentemente do valor, 66%. Tá? É a regra, 2/3. E tem um prazo para isso ocorrer. Né? Uma captação pode ficar no ar por até 180 dias, o que é muito tempo. Provavelmente a empresa vai mudar muito nesse período. Inferno. Nós já tivemos captações que demoraram 180 dias. Ou tivemos captações de 180 dias que deram errado e 180 dias que captaram. Isso no passado longínquo. A gente aprendeu, falou, esquece. Muda muito o cenário, né? Você captou pensando no day 0, aí no dia 180... Não, e é muito sofrimento para todo mundo, para a base. A base cansa de escutar aquele nome. Pô, esses caras ainda não conseguiram. É o esforço de comunicação também, foi, né? Caraca. E pro fundador, né, cara? Pô, você tem seu negócio, você tem seu negócio, eu tenho meu negócio. Pô, imagina passar 6 meses vendendo na ansiedade, né? Pô, vai captar, não vai. O que a gente faz agora? Falei, bateu ali 2 meses, 3 meses, a gente já chama e falou, não vai dar. Né? Felizmente, nosso nível de acerto aí está mais de 80% de sucesso. Legal, cara. Né? Então a gente faz tempo que a gente não tem uma falha, uma captação que não dá certo. Então, isso é um número importante para a gente, todas que a gente colocar. Mas uma coisa assim, que eu de dica, assim, até para todo mundo, a captação ela ocorre de verdade mesmo, é aquela história do machado. Você tem 6 horas para cortar uma árvore, toma aqui o machado. Tem gente que já sai lá e vai gastar 6 horas batendo, né, na árvore. Gasta metade desse tempo afiando bem seu machado, preparando bem sua ferramenta, que aí você vai conseguir cortar mais rápido. Com o crowdfunding é a mesma coisa, tá? Uma captação muito bem preparada, ancorada, antes de subir para o ar, tudo que você vai fazer, toda a comunicação, todos os investidores já próximos, já estão sabendo, já está criando aquele hype. Rola aquele FOMO, né? Para a hora que você lançar, ela vai captar rápido. Legal. E aí ela vai captar mais rápido se sair matéria no Finsiders também, né? Óbvio, claro. Saiu no Finsiders, ajuda muito. Cara, tudo der certo daqui uns anos, você vai ver eu falar do Syndicate aí, da Let's Open aí, cara. Pior que já tem aparecido, cara. O que eu tenho conversado com empresa em modo stealth e gente querendo vir pro Brasil, cara, tá aparecendo aí. Teremos notícias em breve, então. Vai surgir. Eu queria saber o seguinte, qual que é o ticket médio, né? Quem que entra? Quem que é o investidor que entra nesse negócio, assim? Eu posso chegar lá, eu com o meu... sei lá, eu posso chegar com um valor baixo... Pode entregar lá, penhorar seu relógio. Eu vou chegar lá, mano, toma aqui meu iPhone, meu relógio... Dá para entrar, velho? Nós temos ofertas a partir de R$1.000, tá? Algumas... A gente costuma trabalhar com 3 tickets mínimos, tá? E tem uma lógica. A partir de 1.000, a partir de 3 e a partir de 5. 5 é mais raro, normalmente 1 e 3. E aí nesse ticket... nós já testamos vários números, tá? Já fizemos captação onde o mínimo era R$100. Já fizemos com captação de 400, já fizemos com 10 mil.
E aí depois nós chegamos nesses 3 que a gente achou ótimo. Ele acaba filtrando um pouco o nível de complexidade que a startup tem. Então, se é uma startup B2B, super complexa, que realmente quem vai investir é quem é do setor, que vai ter que gastar um tempão na venda, etc., o ticket mínimo vai ser alto, vai entrar ali. Legal. Vai ser R$10.000 para cima e tal. Uma startup padrão, R$3.000. É um ticket que a gente entende que o cara que está investindo, ele sabe que aquele dinheiro não vai fazer falta para ele no final do mês, não vai ser aquele dinheiro que ele vai precisar para fechar as contas. Agora, é uma startup B2C, com muita gente de seguidores no Instagram, no YouTube e tal, o cara tem uma base legal e ele quer engajar a base dele na captação, R$1.000. Né? Então, a gente tem esses 3 patamares de investimento e nós temos duas personas assim, acho que bem claras. Tem várias subpersonas, mas 2 bem claras. Uma é investidor mais profissional, que vai colocar valores maiores ali, 50, 100, R$500.000 numa captação. Tá? Então ele tem uma sofisticação, um patrimônio mais robusto. E nós temos, e aí esse investidor ele está pensando em investimento, em carteira, em tese de investimento, né, em prazo de retorno, em taxa de juros, essa é a cabeça dele. Nós temos o outro perfil, que é o perfil que está vindo pelo propósito. Ele se identificou pela sua startup. Então ele provavelmente, inclusive o nível de... todo o resto é novo ali para ele, né? Ele está vindo por conta de você, então ele está aprendendo, ele não conhecia a S1000. Ele conhecia você, então ele veio para ser investidor seu, né, da Finsiders, do Let's Open e tal. Ele veio é legal, né? Você acerta a mão em quem quer investir, você vai crescendo no teu próprio negócio, né? Exato. Inclusive esse investidor, ele tende a investir só em 1, 2 startups. O outro não, o outro tende a diversificar em várias dentro da plataforma. Esse outro não, ele veio porque eu gosto do Danilo, eu quero ser sócio do Danilo e ponto. Né? Ou do Let's Open e tal. E às vezes ele, se aparecer um Let's Open parecido, aí ele vai para esse outro também. Se tiver ouvindo, não vai pro outro não, hein, mano. É uma questão de comunidade, né? Sim, que o Gabriel gosta muito de falar de comunidade. Comunidade, né? Total. Faz muito sentido. E mas como é que vocês fazem depois, por exemplo, como é que eu acabei de investir e eu vou acompanhar esse negócio e como é que vocês vão dar conta de tanto projeto mesmo? Sei lá, quantos? Não sei se vocês podem falar quantos já foram. 43, sendo desses 43, 3 infelizmente encerraram, né? Muitos aí por conta da pandemia e tal. 3 já deram êxito, né? Mas foram 43 ofertas. Tipo assim, imagina que em algum momento vai ter 100 rodando ao mesmo tempo. Como é que você olha para todos eles e mantém as pessoas informadas, sabe? Tecnologia. Tá, aí realmente é um caminho de como é que eu extraio informação da startup, de relação com o investidor, como é que eu extraio o relatório, como é que eu pego indícios daquela startup está indo bem ou não, sem necessariamente ficar pedindo todo mês, todo trimestre o DRE, um relatório gerencial. Óbvio que a gente pede, a nossa regulação, inclusive ela obriga, né, que a startup forneça informação para a gente poder repassar para os investidores. Mas a gente sabe que quanto mais... Trimestralmente? Qual que é a obrigação? A regulação, ela obriga semestralmente. Semestralmente. Mas na S1000 nós obrigamos semestralmente. Desculpa, trimestralmente. A regulação semestral, nós trimestral. Tá? Por quê? Porque 6 meses demora muito, o investidor começa a pedir. 3 meses o investidor fica contente, né, em receber a cada 3 meses. Mas aí é um desafio que eu tenho para ser cumprido, porque eu também agora, com a Carreira Capital, que é uma empresa, uma daquelas que nós criamos, né, dos negócios que nós criamos, nós estamos captando um fundo de Venture Capital especificamente para investir em startups da S1000, fora da S1000, inclusive fora do Brasil. Tá? E aí a gente traz um trabalho de portfólio, que não é só manter o investidor. A primeira coisa que a gente pensa, eu preciso manter o investidor informado. A gente aprendeu que isso não é suficiente. Eu preciso ajudar aquela startup. A gente deixou ela muito solta no primeiro momento, por opção. Fala, não quero ser o chato, que fica ali, né? Não, mas a gente percebeu que a gente pode ajudar de verdade aquela startup. Então esse trabalho de portfólio ele vai ajudar essa startup de verdade. Em estando lá ajudando, obviamente você tem mais informação, né? Você consegue condensar essas informações. Mas a parte de obter isso de forma automatizada, eu me espelho muito em algo, voltando lá na sua primeira pergunta, quem é o Rodrigo? O Rodrigo gosta muito de astronomia. Né? Tem o meu lado nerd me entregando aqui a astronomia.
E eu fico, assim, impressionado como tudo em astronomia você não pega diretamente, você não está lá há 200 anos-luz, 10 mil anos-luz, você não consegue enxergar, né? Você pega referências, você pega sinais. Pô, se a luz piscar 3 vezes, pô, talvez esteja passando, se ela piscar de uma forma recorrente, talvez em volta daquela estrela esteja passando um planeta. Por quê? Porque ele está de uma forma constante piscando. Caraca. Né? Então você tem que buscar formas indiretas de você obter aquela informação e obter inteligência. A NASA faz isso e os laboratórios europeus fazem isso de uma forma incrível. Eles não conseguem estar lá, não conseguem mandar nada para lá, então eles encontram formas indiretas de pegar a informação. Com a startup é a mesma coisa. A gente vai ter que criar formas indiretas de pegar informações sem ficar enchendo o saco da Let's Up. E aí, qual foi a sua audiência hoje? Qual foi a sua audiência hoje? Quanto vocês faturaram hoje? Não, eu preciso pegar isso de outra forma. Legal, cara. Animal. Eu queria aproveitar, eu sei que saiu no Finsiders lá também, saber, o que é um mini IPO tokenizado, cara. Isso eu vi que foi pra rua e, enfim, queria entender um pouquinho melhor. São aqueles tickets do 500 mil, como é que... Vamos lá. Isso é a oferta da SMU. Tá? A SMU, como eu falei, ela fez uma captação lá em 2015 e está fazendo uma outra agora. Então, quem quiser ser investidor, só entra lá em smu.com.vc e vai ser investidor da SMU, da Carreira Capital e da Star, tá? Da nossa plataforma de secundário. Só que, lembra que eu falei, nós fomos os primeiros a nos lançarmos. Entendi. Você investindo agora na SMU, você poderá negociar o seu investimento na nossa plataforma de negociação. Caraca, que nós vamos lançar. Então, Inception. Inception, exato. O primeiro... boa Inception. Bom filme. O primeiro tickler, né, a primeira rodada que vai ser lançada na nossa plataforma vai ser a nossa própria. Legal. Então, por que é um IPO? Porque o dinheiro está saindo do investidor, está indo cash in, está indo para dentro do caixa da SMU, mas no segundo momento os investidores vão poder trocar esse papel entre eles. Né, vão poder fazer liquidez. É o mercado secundário, né? É o mercado secundário. Então, Legal. esse um IPO é isso. Você entrou ali no IPO do Nubank. Não, Nubank não, foi lá fora. Da Melius. Você, no primeiro momento, o dinheiro do IPO foi para a empresa, foi para a Melius, né, e agora, quando você entra na bolsa, você comprou lá, o dinheiro não está mais indo para a Melius, está trocando papel de dono. Sim. Sai de Rodrigo, né, vai para Danilo, etc. Animal. Então, é essa forma que funciona. Nós estamos chamando de mini IPO porque vai acontecer exatamente isso. Legal. O crowdfunding normal não acontece. O crowdfunding ele faz só o primário. O dinheiro sai do investidor e vai para a empresa, o investidor espera acontecer o evento de liquidez. Agora não. Com a SMU, esse mini IPO, o dinheiro sai do investidor, vai para a SMU e depois esse papel vai estar negociado na Star. Legal, cara. Animal. Por isso, uma mini IPO. E você falando dessa parte do secundário, eu vi umas teses aí, eu não sei o quanto isso está no Brasil também, aqui a gente está com uma geração gigantesca, né, de startups e fintechs, e você tem um boom de funcionários com stock options sem liquidez, né? Sim. Então estão discutindo essa liquidez, eu não sei se... Tem até uma fintech que está oferecendo a Velvet, né? Começaram essa discussão. E aí eu não Exato. sei se isso pode passar no radar de vocês em algum momento. Sim. Porque eu penso o seguinte, do próprio que você investiu ali, teria o mercado secundário também, quando a gente pensa ali naqueles projetos ali, certo? Óbvio que está no nosso radar, tá? Nós pedimos isso para a CVM, ela falou, não, espera um pouco, começa pelo crowdfunding, né, que é o papel que vocês já negociam, depois a gente conversa, né? E eu confio nela, porque desde as primeiras conversas sempre foi assim. E ela vem entregando o que ela promete pra gente. Então eu acredito que vai acontecer. Em algum momento a gente consiga negociar também esses stock options de funcionários. Mas é um tema polêmico, tá? Vale um podcast, vale chamar gente aí que entende desse assunto, porque o stock options, ele é dado para aquela pessoa. Né? Por que você deu o stock option? Porque você quis compensar aquele funcionário e você quis estimulá-lo para ele continuar na sua companhia performando bem. Então, por isso que você deu equity para ele. A partir do momento que ele passa a vender, vendeu para o João, para o Ciclano. O Ciclano eu nem conheço. Agora ele se tornou meu sócio, eu queria o Rodrigo incentivado, não o João.
Então é um tema polêmico o Stock Option. Ao mesmo tempo, o cara dá o Stock Option ao invés de dar bônus, né? E aí é dinheiro também, né? É dinheiro, então... o cara fala, como é que... Se você não quer me comprar... O Stock Options é a opção de comprar ação lá no futuro, Sim. né? Assim, mas ele pode falar assim, olha, se a empresa não quer me comprar de volta para ter liquidez, o que eu faço, né? Agora, nas empresas que passaram pelo crowdfunding, de alguma forma a gente gostaria que esse stock option pudesse ser negociado realmente na bolsa, porque aí aquele investidor ele vai poder vender, mas quem adquirir não pode ter exatamente todos os mesmos direitos, não vai se tornar um funcionário da empresa. Sim, sim. É outro nível, né? Total sentido. O valor imobiliário ele vai ter que mudar um pouco a característica, né? Pessoal, eu já peguei bastante tempo de vocês, quero deixar o espaço aberto, sei que a gente está no horário aqui, cara, 12h45. Horário da Eu fome. ia deixar aberto aqui para vocês, se quiser fazer uma pergunta final, algum comentário, fiquem à vontade, cara. Não, eu acho que é isso. Tem algum spoiler aí? Conta o que vem pela frente aí, né? O que vem pela frente, né? Bom, já falei da captação, já falei da Star, né? Agora o fundo. Eu acho que o que eu posso falar é o seguinte, o fundo, ele vem agora. Provavelmente eu vi hoje aqui numa palestra da CVM que vai lançar provavelmente um FIP para startup. Eu gostei muito desse assunto, então não estou antecipando aqui, mas eu vou falar que eu vou sair daqui, eu vou estudar muito que produto é esse, porque de repente na Carreira Capital já nasce aí como um FIP para startup. Exatamente. Né? Quem sabe o primeiro, a gente gosta de ser o primeiro em muita coisa. Quem sabe o primeiro FIP para startup, eu vou estudar muito esse assunto, Danilo. E para quem está acompanhando a gente, então, qual que é o link para eles acessarem? É o smu, né, .com.vc. SMU com você. Boa. Então, pessoal, acessem lá. Também acesse o finsiders.com.br, letsopen.com.br e continue acompanhando. Quero agradecer muito aí a presença de vocês. Valeu. Sei que o evento está corrido, tem matéria para subir no portal. Tem matéria. Tem janela acontecendo. Então, assim, obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu tenho... sem dúvida que o pessoal curtiu pra caramba e, cara, pra mim foi uma aula. Obrigado aí pelo papo. Obrigado. E escreva lá o Let's Open, vai ser um prazer. Boa. Em breve a gente aparece, Gabriel, lá. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu a todos que acompanharam. Boa. Valeu, pessoal. Tchau. 1h15 a gente volta com o próximo papo aqui. Em breve a gente já continua a nossa conversa. Um grande abraço. Valeu.